3. Bom dia, meus amigos do Facebook, do YouTube, do Instagram. Bom dia, doutor César Pinho, que está se aprontando para vir para Fortaleza, lá em Viçosa do Ceará, com a esposa dona Valéria. Bom dia, César Pinho. Bom dia, doutor Paulo Urano. Bom dia, J. Evangelista. Marcos Almeida, de São Paulo. Eduardo Monte. Major Leandro Viana, do Rio de Janeiro. Bom dia. Bom dia para vocês todos. Eu sou o doutor Heleno Lopes, amante da minha profissão de advogado. Mas vou fazer 60 anos no batente agora no dia 22, entendeu? 83, bem pertinho de idade. Hoje é o dia 2 de novembro de 2022, dia de finados. Aconselho quem conhece a Bíblia, quem sabe que nos túmulos bonitos, por dentro é a podridão, não deve comparecer a cemitério. Eu acho que faça orações em casa, aprenda a lição de Mateus, tranque-se no seu quarto, reze o Pai Nosso, que é a oração que o Senhor nos ensinou, reverencie a saudade de seus parentes que estão no repouso eterno. Eu tenho um poema meu que além de eu quero até dizer que eu perdi um bocado de poema, de tudo. Tem uma que eu sei decorar só o resto. A primeira estrofe, que é bonita, eu me lembrei uma vez que apagou. Mas é assim mesmo. Bom dia para vocês, viu? Olha, senhores, a grande derrota nossa foi a derrota da democracia, mas é uma derrota que ainda está periclitando, que nós não podemos saber o que existe lá pelos quartéis da vida. Não sabe, né? Me lembro, e que vocês podem conferir nas minhas lives, quando eu comecei a mostrar, começando pelo ministro Gilmar Mendes, quando ele comentava que o Lula merecia um tratamento, um julgamento justo. Eu disse que estava planejando empurrar o cidadão na goela do povo brasileiro. Aí vem tudo se amiudando, tudo em parceria, ministros que revogaram a Constituição brasileira. Revogaram. Tem outra palavra para dizer? Não vou dizer que eles praticaram atos inconstitucionais, eles revogaram a Constituição. Inclusive eu disse sobre a trama para que um deles, o Edson Fachin, na hora certa declarasse tudo nulo, para poder devolver, no dizer do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, para ele voltar a cena do crime. Isso é o que está lá escrito, a voz do Geraldo Alckmin. Eu lamento profundamente ter que dizer que o nosso presidente, numa manifestação de 2 minutos ontem, ele acalmou a população brasileira. Ele mostrou que o cidadão tem o direito de ir e vir e deve ter liberdade. Por isso os caminhoneiros não estavam corretos, que não podiam impedir a vontade dos transeuntes. O MST se ofereceu para desobstruir as rodovias contra os caminhoneiros. Outra coisa, que competência tem o Supremo Tribunal Federal para determinar desbloqueamento de estradas, aplicar multa do senhor chefe da Polícia Rodoviária Federal? Qual é a competência dele? Enquanto ele diz que os processos do Bolsonaro vão descer para a primeira instância, que processos são esses? Processos instaurados para constranger o nosso presidente. E por que não manda o Roberto Jefferson para a primeira instância? Porque ele não tem foro privilegiado. Onde é que já se viu revogar uma Constituição para colocar o Supremo Tribunal Federal como competente em lugar do tribunal do júri
artigo 5º, 38 da Constituição Federal, pelo menos é o que eu vi, que o processo do Roberto Jefferson, 4 tentativas de homicídio, esses crimes desses eram julgados pelo Supremo Tribunal Federal. E a Constituição do artigo 5º, 38 e o artigo 74 do Código de Processo Penal ficam longe. Aliás, não é preciso dizer, eu já disse tudo, revogaram a Constituição brasileira. Vocês vejam agora, o Lula já está em entendimento com o Maduro. Promessa vai, promessa vem. O Alberto Fernandes da Argentina fez uma afirmação lamentável. Diz que o Brasil estando bem na democracia, né? Na democracia, entre aspas, a Argentina estava bem também. Só que ele deveria estar com a inflação igual ao do Brasil. Está lá com mais de 80%. Senhores, também disse que o Bolsonaro tinha sabe que Filó, que meu amigo, sem levar uma facada mortal, sofrer dentro do hospital por várias vezes e ser chamado de mentiroso por um cara que não tem qualificação para chamar um homem de mentiroso, de genocida, de pedófilo, de nazista. Será que o Bolsonaro tem esse sábio de Filó suficiente para suportar tudo isso e ainda dar parabéns a quem não foi eleito? Porque essa eleição foi toda programada, todo mundo sabe disso. Olha, basta dizer que eu vou para os 83 anos de idade, estou pertinho. Eu acompanhei diversas eleições, desde menino, quando o Getúlio Vargas foi deposto e foi candidato a presidente da República em 1950, eu tinha 10 anos de idade, e ele foi levado nos braços do povo para o poder. E ninguém reclamou a eleição dele porque foi uma eleição limpa. Aí vem, quando ele foi suicídio dele, 24 de agosto de 1954, assumiu o vice, ninguém reclamou. Eleições, que eram 5 anos naquele tempo, 5 anos. 1955, a eleição do Juscelino Kubitschek. Aí venceu, imediatamente foi ao Planalto Central e colocou um obelisco lá, com uma frase que eu decorei, entendeu? Dizendo lá, deste Planalto Central, desta solidão, que em breve se transformará em centro das decisões deste país, antevejo esta alvorada com fé inquebrantável e uma confiança sem limites no seu grande destino. Depois vem a inauguração de Brasília, em 1960, eu digo que eu estive nos palanques, isso após eleições de prefeitos. Estive nos palanques, nos quais subiram Jânio Quadros, o homem da vassoura, Ademar de Barros, Marechal Lott, Henrique Dafnes Batista Teixeira Lott. Naquele tempo, o vice recebia votos. Vamos lá, Milton Campos e outro lá que eu não me lembro qual é, da Lott, salvo engano. Aí foram eleitos Jânio Quadros e o cidadão mais educado que eu conheci, João Goulart, João Belchior Marques Goulart. Eu estou de luto, chapéu preto, mulher preto, da Capitania dos Portos, porque a minha democracia foi assassinada. Minha democracia, a nossa democracia. Aí, quem foi que reclamou? Quem foi que reclamou a eleição do Jânio? De repente ele demonstrou uma situação meio esquisita. Quando ele renunciou, disse que forças ocultas estavam na obrigação de levá-lo a sair do governo, a renunciar.
Até hoje ninguém sabe que forças ocultas são essas. Vamos comparar uma coisa com outra. E hoje nós sabemos que não houve força oculta. Houve força clara de um partido político que domina o Foro de São Paulo e também o Supremo Tribunal Federal, menos 2 ministros atuais. Menos 2. Porque existe uma parceria. A parceria para o cidadão Luiz Roberto Barroso, ministro, botar a cara limpa, frequentar o mundo para anarquizar o governo brasileiro, para detratar. O brilho das Forças Armadas foi pejorativamente tratado pelo Ministério do Fachin quando disse que iria apoiar a apuração seriam as Forças Desarmadas. O Bolsonaro foi proibido de exibir a multidão que eu aplaudia por muitas e muitas vezes no Brasil e no mundo. Enquanto o Bolsonaro estava no restaurante, comia um frango, comia um pastel, o nosso, abre aspas, de vocês, fecha aspas, atual presidente eleito não, empurrado na goela do povo brasileiro, não podia sair 1 centímetro na rua, que era tratado da forma que vocês veem nas redes sociais. Esse resumo simples que eu estou dizendo é porque nós vemos que enquanto as forças ocultas que levaram o Jânio à renúncia, as forças claras, cristalinas, que levaram o Bolsonaro a uma suposta derrota. Porque o Bolsonaro não foi derrotado. Quem foi derrotado foi a democracia. A derrota maior foi da bandeira brasileira. A derrota maior foi da família, com o assassinato de crianças no ventre materno. A derrota maior é da nossa bandeira verde e amarela, que vai sair dos pavilhões, aliás, dos pendões, dos mastros de todo o Brasil. E vai novamente figurar a bandeira vermelha. Vocês vejam que o negócio é tão lamentável que nos 5 ou 6 últimos dias, ou 10 dias de campanha, o presidente imposto ao povo brasileiro, ele vestiu branco, assim, a conselho da Simone Tebet, quando ela disse que o vermelho é muito afrontante. E ele disse também tranquilamente que subiu o complexo do Alemão com o boné dos comandantes do tráfico lá em cima, por ser o único que teve coragem de fazer. As palmas e os aplausos nos presídios, especialmente daqueles que estão recolhidos nos presídios de segurança máxima, foram pela suposta vitória deles e a derrota da democracia. Amigos, eu estou falando isso aqui porque, para mim, eu já vou fazer 83 anos de idade. Eu acho que eu posso dizer, porque a minha Constituição, a minha mesmo, é a Constituição da democracia. E essa Constituição foi revogada para fazer essa exclamação com o povo brasileiro. É lamentável. Olha, a transição vai ser feita pelo Geraldo Alckmin e o irrequieto, o grande Rodrigo Pacheco, é o Ciro Nogueira, vai comandar a transição. Enquanto isso, eu estou aplaudindo a eleição dos senadores, inclusive do Bolsonaro, do Sérgio Moro. Sérgio Moro, já imaginou você ser escolhido para a presidência do Senado? Eu acho que tem alguém cortando o prego com medo de você, né? Você
É hora de você mostrar quem é o Sérgio Moro, aquele que teve coragem de fazer o que você fez para salvar as nossas instituições. Você que teve sua sentença confirmada por duas instâncias superiores. Uma, TRF4 de Porto Alegre, que confirmou a sentença, aumentou a pena. Primeiro julgamento 3-0. Segundo julgamento de embargo de declaração 3-0. Recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, unanimidade 2 vezes. E para um golpe mortal contra a democracia. Tudo se tramava lá dos colegas daquele que saqueou a Petrobras, daquele que deixou o Brasil afundado, daquele que hoje nega, diz que é inocente, mas que sai pela tangente quando se fala que o próprio Sérgio Moro nunca foi desmentido. Tantos bilhões devolvidos aos cofres da Petrobras, e o dinheiro do BNDES, e o dinheiro das refinarias, e o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que parou em 2012, com o mesmo dinheiro todo e o Bolsonaro recuperou. Banco do Brasil, Previ, Banco do Nordeste, Capep, Caixa Econômica, Fundo de Pensão, Correios, Fundo de Pensão, BNDES, 900 bilhões. Delação do Palocci, delação do Emílio Odebrecht, delação do Marcelo Odebrecht, delação do Joelly Batista, delação de tantos outros. 3 presidentes do partido foram presos. 2 presidentes foram condenados. O que se diz vitorioso e o que presidia a Câmara Federal. Senhores, eu quero dizer para quem é escritor, você tem certeza que tem alguém escrevendo um livro que vai ficar nos umbrais da história do Brasil. Vocês vão ver. Eu não esqueço porque eu não tenho tempo. Porque tudo que eu sei, eu ainda não disse tudo. Mas esperar o relatório das Forças Armadas, porque o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira Nogueira, quando respondeu sobre as 48 horas que tinha que mandar o relatório, ele disse que o relatório só estaria completo, concluído, até 30 dias depois do segundo turno. Estamos esperando. De outro lado, será que o PL não vai recolher dessa decisão? A decisão que proclamou a derrocada da democracia? Será que o povo brasileiro não vai sair de vez de amarelo nas ruas e fazer aquelas manifestações que nós assistimos no dia 7 de setembro por 2 vezes, 1º de maio, outras mais, aquelas manifestações lá da ONU, aquelas lá de Oxford, e aquela também quando o nosso grande presidente se levantou e contou a verdade do Brasil. Quando o presidente demonstrou ao mundo que a mentira da Rede Globo e outras mentiras de muitos que denotam a vontade de transtornar, de derrubar, de matar a família brasileira, ele mostrou com o quê? Com trabalho. Esse trabalho levou o Brasil a ter a inflação, terceira inflação menor. A dos Estados Unidos, a do Reino Unido, de Portugal, todo canto está lá em cima. Da Argentina, dominada pelo comunismo, o Alberto Fernandes, está em 80% ou mais. Agora veja uma coisa. O Brasil
O nosso presidente recebeu o prêmio de cidadão do mundo pela, parece que a ONU, pela uma entidade internacional. Aquele editorial do New York Times sobre aquela censura prévia temporária que levou o Roberto Jefferson a fazer a tolice que ele fez. Não foi Roberto Jefferson quem destruiu a democracia. Pelo contrário, se tem sido reprimida a ação de violência contra a democracia, a partir do momento em que foi preso Oswaldo Eustáquio e ficou paraplégico por causa disso, naquele momento não teríamos tanta falta de vergonha, tantos atos de violência praticados pela Excelsa Corte, cujo puxadinho é o TSE. Eu não vou dizer coisa mais nada. Eu estou de luto. Não reconheço na pessoa do presidente que pode ocupar o cargo no dia 1º de janeiro, mas que para mim ele é ilegítimo para dirigir a grande democracia do Brasil. O povo brasileiro não merece, e você fica sabendo. Você é do interior, eu quero ver você comer picanha. Talvez você vá começar porque é rato, morcego, porque assim está acontecendo na Venezuela, Cuba, e você, no Brasil, se você chegar a esse ponto, você tem que ir de quê? Tem que fugir para o país como? O Paraguai é longe para os nordestinos. O Paraguai é longe. O melhor caminho, sabe o que é? Pegar um barquinho e ir lá para Cabo Verde. A cidade de Viana, que é uma concessão portuguesa, está lá a república que fala em português. Tem os crioulos, crioulo é o dialeto de lá. Tem vários dialetos. Aí você vai ver o que é o Brasil do Bolsonaro, o Brasil democrata e o Brasil de 2002 a 2018, envolvendo o governo Temer, porque o Temer foi eleito pelo povo. Entendeu? Quem foi que reclamou da eleição da Dilma no Campeonato Sudeste? Ninguém. Agora, quem é que aplaude uma eleição forjada, eleição da criatura mais reprovável pela democracia? E ainda mais, se 2 ministros do Supremo deverão ser nomeados, pensa aí, tenho certeza, já se fala. Um deles é o irmão do Flávio Dino, que foi governador do Maranhão, não sei se foi eleito agora, e que vai ser o ministro da Justiça. E o outro deve ser a Simone Tebet ou então o Fernando Haddad. O que vocês pensam mais? E a Sabatina? Eu acho que vai ser difícil com esse Senado novo, vai ser difícil qualquer vagabundo ser aprovado na Sabatina do Senado. E vagabundo sabe o quê? Que eu acho ridículo o cara que levou chibata, desculpe o termo, por 2 vezes em concurso para juiz, e passou na Sabatina do Senado e deita e rola lá no Supremo Tribunal Federal. Você desculpe que eu estou falando dentro da minha Constituição, que me permite eu dizer tudo o que eu quiser. Artigo 5º, inciso 4º e 9º da nossa Carta Política. E eu que sou radialista, jornalista, embora não esteja mais escrevendo para jornal, o artigo 220 parágrafos me permite tudo isso. Tá certo? Não vamos revogar os artigos 124 a 128 do Código Penal, que tratam do crime de aborto. Porque esse crime é previsto, é cláusula pétrea da Constituição Federal. O artigo 5º, caput, que garante a vida do cidadão, esse artigo 5º só pode ser modificado com uma Assembleia Nacional Constituinte. Nós não podemos ter aborto no Brasil. O nascituro
É a criança que está no ventre da mãe e merece respeito, tanto é que é amparado pelo artigo 2º do Código Civil. Bom dia para vocês, pessoal. Não vou alongar mais, não. Eu estou doente desde domingo à noite, porque a gente tem vergonha de nós mesmos. Quem é que vai ter prazer quando assistir às falas do presidente nomeado, não foi eleito, nomeado, foi empurrado pela garganta do povo brasileiro, quando a gente sentia Bolsonaro com a força da democracia, Deus, pátria e família, a bandeira brasileira, isso é que eu quero. Não sair de jeito nenhum, não é só das 4 linhas da Constituição, é não sair da grande circunferência do globo terrestre, que é a Constituição do mundo, com Deus, pátria e família, e o nosso coração voltado para a salvação da família. Bom dia para todos vocês, Marcos Almeida, bom dia, doutor César Pio, bom dia, dona Valéria, esposa minha, bom dia, doutor Paulo Brano, o Aderbal Piceira, J. Evangelista de Itatira, João Vitor. Aí, nós vamos ver tudo. Jairo, acorda, João Vitor, Jairo. Bom dia a vocês todos. João Vitor, acorda, meu filho. Me ajude. João Vitor! Oi. Não é possível, pai. Você dorme, mas encostado, está dormindo. Ele fica aqui falando sem poder dizer nada. Bom dia para vocês. Meu WhatsApp. Desculpa aí, porque aqui tudo é amado. Eu, João Vitor, encostou numa rede e dorme. Ah, não. Tá remexendo no telefone. Bom dia, viu? Desculpe aí. Vocês esperem o relatório das Forças Armadas. Eles vão mudar, prometeram. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite. Um abraço aos portugueses de Portugal e do Brasil. Um abraço aos italianos. Um abraço aos nobres da Castanhola, lá da Espanha. Um abraço a todos os brasileiros. Um abraço à América Latina, que respeita a democracia. E um abraço a vocês que estão sofrendo a fome, a miséria do comunismo. Eu desejo que vocês reflitam que o melhor negócio para o Brasil não é comer rato, não é comer morcego, não é comer lagarta, nem comer camundongo, qualquer coisa. Melhor, e vocês cobrem a picanha, viu, pessoal? Bom dia para vocês. Meu zap, 85 é o DDD, 999-453883. Bom dia e até amanhã.